gente que tem milhões, tem muita grana na conta, mas vive como se fosse pobre. E tem gente com um pouco dinheiro que já é rica de verdade. Então hoje eu vou te mostrar os 13 níveis de riqueza e por que que o dinheiro é só um deles. Esses 13 níveis, eles nasceram de uma reflexão minha sobre o que é ser verdadeiramente rico. Eu me inspirei numa lista que eu vi lá no Faria Lame Elevator, que foi criada com base no episódio do podcast do Morgan Housel, e eu resolvi adaptar tudo pro meu olhar, pro olhar do Economic. Agora você não vai ver uma lista falando só de dinheiro, você vai ver os diferentes estágios que a gente pode viver entre a pobreza mais dura, mais penosa e a liberdade mais plena, mesmo quando a conta bancária não parece dizer o que os outros imaginariam como riqueza. E o mais importante é que esse vídeo é sobre você. Eu vou explicar cada um desses níveis, mostrar as consequências que tá em cada um deles e os caminhos possíveis para passar de nível. E no fim do vídeo eu vou abrir o jogo e te contar em qual desses níveis eu mesmo acho que eu me enquadro hoje. Então pega o papel e caneta ou abre o seu bloco de notas aí, vem comigo nessa jornada de autoconhecimento e de liberdade financeira. O primeiro nível eu chamei de sobrevivência imediata, que aqui é o fundo do poço. A pessoa tá sem renda, sem moradia, sem rede de apoio. E no Brasil são milhões de pessoas nessa condição, dependendo de doações, de políticas públicas. E o risco de vida nessa situação é real. A pessoa acaba invisível para a sociedade. Ninguém acaba enxergando mais ela. E o primeiro passo para sair disso realmente é receber apoio da comunidade, do Estado, da igreja, de quem puder, para aos poucos ir reconstruindo uma base de autonomia. Dá muito trabalho, tá nessa fase, é super dolorido. Segundo nível de riqueza eu chamo de sobrevivência com trabalho exaustivo, porque a pessoa já tem uma renda, mas o custo de vida, cara, que no Brasil é alto pra caramba, consome tudo. É, por exemplo, um entregador de aplicativo que trabalha 12 horas por dia só pra pagar aluguel, só pra ter o que comer, e o corpo sofre, a mente cansa e a vida vira só isso, só trabalhar. Pra sair daqui é preciso buscar qualquer tipo de qualificação ou um caminho que permita trocar esforço por uma remuneração mais justa. Não tô falando que é fácil, mas é esse o caminho que eu enxergo. O terceiro nível eu chamo de dívida crônica. A grana até tá entrando, mas a pessoa já sai devendo, é cartão estourado, parcelamento do parcelamento, é a tentativa de manter um padrão que não tá cabendo no bolso. E o caminho começa com o básico, aprender a controlar os gastos e montar uma reserva de emergência, por menor que seja. Não adianta mirar na reserva de emergência, uau, 1 ano de reserva de emergência. Uma pequenininha já dá um alívio e tanto. O quarto nível eu chamo de aparência de melhora, mais uma sensação de prisão. Olha, eu acho que muita gente se encontra nesse nível, eu mesmo já me encontrei, mas antes deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou o Cezita, eu larguei a loucura do mercado financeiro em São Paulo para vir de Juninho levar uma vida simples na Bahia, e é disso que eu falo todo dia aqui no Economic. Então se inscreve, você não vai perder nenhum vídeo novo. Nesse nível de prisão de estilo de vida, a pessoa parece estar bem. Tem um carro financiado, veste roupas boas, roupas de marca, vai no restaurante praticamente todo fim de semana, mas tudo isso vem com o peso de manter tudo isso. Viver para manter uma imagem cansa. Muitas vezes a pessoa já nem quer mais viver assim, mas sente que não pode parar. É meio que uma obrigação psicológica que ela se impôs. E a saída está em ressignificar o que é sucesso e reencontrar o valor na simplicidade, no estilo de vida mais simples, que aliás é o que eu mais falo aqui, tá lotado de vídeos sobre esse assunto. Quinto nível eu chamo de conforto financeiro com desconforto existencial, porque aqui as contas estão pagas, tem conforto, mas a alma, meu amigo, meu espírito, tá vazio. A rotina virou um ciclo sem fim. Acorda, trabalha, paga boleto, dorme e repete tudo isso. Falta entusiasmo, falta sentido. Esse ponto da vida, se você se encontrar nesse nível, a virada vem quando você começa a buscar um propósito real, se reconecta com alguma coisa que faz o coração vibrar de novo, porque nesse nível a vida tá sem sal nem açúcar, sonsa, pra dizer o mínimo. Esse aqui eu chamo de autonomia financeira, mas sem tempo livre. Porque a pessoa às vezes tem estabilidade, ganha bem, tem um bom salário, às vezes tem investimentos, mas não tem tempo nem para pensar. Por exemplo, o executivo que vive no escritório, a mãe solo que se desdobra para dar conta de tudo, é a realidade de muita mãe brasileira. Mesmo com dinheiro, falta presença na vida. O corpo tá num lugar, mas a cabeça tá voando em outro sempre, preocupado com o futuro, preocupado com as obrigações, com os compromissos que assumiu. A saída é reorganizar a vida, simplificar a agenda, delegar o que for possível se você já tá nessa fase de mais senioridade na carreira e reconectar com o que realmente importa, que são as coisas mais simples da vida. Um momento de qualidade, tá com a pessoa que você ama, às vezes tá em silêncio, às vezes parar só pra ler um livro e tomar um chazinho. O sétimo nível de riqueza eu chamo de riqueza com medo.
Porque a pessoa já conquistou a autonomia financeira, poderia parar de trabalhar por um tempo, poderia inclusive mudar de rota, mas ela não consegue porque o medo fala mais alto. É medo de perder o status, de ser julgado pelos outros, de se sentir inútil. Muita gente passa por isso. Então a pessoa continua rodando sem necessidade, presa por dentro. E a chave aqui é desenvolver liberdade emocional. Não tô falando que é fácil, mas alguns caminhos possíveis. Pode ser com terapia, com uma reflexão profunda, cada um entende como deve prosseguir nessa jornada. E não adianta ter pressa, porque vai precisar de tempo, vai precisar de paciência para se entender e conseguir mudar, que seja uma mudança duradoura, mas é preciso correr atrás disso para se libertar. Esse nível eu chamo de riqueza desequilibrada, porque já tem tempo, o tempo existe, o dinheiro não é mais um problema há algum tempo, mas o sentido se perdeu. Quem tá nesse estágio, às vezes não tem mais o trabalho como a coisa mais central da vida, que é a realidade da maioria. E com isso, você não sabe mais o que fazer com você mesmo. Vem tédio, vem ansiedade, e o caminho tá em encontrar algo maior do que si mesmo, porque às vezes o ego fala mais alto, né, e a gente acha que é o centro do mundo, e não é. Encontrar alguma coisa para servir, para ser útil para o próximo. Pode ser uma causa, uma arte, uma comunidade, um trabalho comunitário. Nono nível, o dinheiro tá lá, mas a saúde foi embora faz tempo. Ou a família se desfez, ou a paz sumiu. A pessoa às vezes não consegue aproveitar tudo que conquistou. E no Brasil, não são poucos os casos de pessoas que são bem-sucedidas, são vistas assim financeiramente, que acabam isoladas, acabam doentes. E aqui o mais urgente é curar as relações, cuidar do corpo e investir no que é invisível, em relacionamentos saudáveis, em tempo de qualidade, porque não é só dinheiro que importa, embora ele seja sim também essencial para nossa vida. Eu gosto de chamar esse nível de vida simples com consciência. Aqui já começa a entrar nos níveis maravilhosos de vida. Nesse nível a pessoa entendeu que precisa de pouco, não precisa de muito, como a gente acaba se iludindo e sendo convencido ao longo da vida. Você conseguiu baixar o custo de vida, viver bem com menos, você valoriza seu tempo, valoriza estar em contato com a natureza, os vínculos afetivos, a liberdade cresce, a ansiedade diminui e o desafio é manter esse foco e não se deixar levar pela comparação com os outros, ou pela ideia de que precisa ter sempre mais, porque às vezes a gente chega no estado pleno porque tá numa situação favorável, mas pode acabar viajando, se desconectando do que é de fato importante e cai em estágios anteriores, às vezes regride 2, 3, 5 níveis. Se essa lista tá fazendo sentido para você até aqui, deixa o like nesse vídeo, clica no joinha, isso me ajuda muito a continuar esse trabalho e o YouTube começa a recomendar vídeos parecidos, inclusive de outros canais. Esse estágio é muito massa. Eu chamo de liberdade com propósito, porque aqui a pessoa faz o que realmente acredita que tem que fazer, trabalha com sentido, tem clareza, energia, tem direção, sabe para onde tá indo, e é um nível de plenitude que eu acho que é muito raro, mas é possível. Só que é importante cuidar para não se perder no ego. Quanto mais alto você chega, maior pode ser o tombo. Então, recalibrar de vez em quando pode ser necessário, fazer uma pausinha de onde você tá, de onde você veio, qual que é o tamanho do seu ego naquele momento, e se der, ensinar para os outros o que você tá vivendo, cara. Pô, compartilha. E aí entra o nível que eu chamo de riqueza compartilhada. A pessoa não vive mais só para ela mesma, ela transborda para os outros, ela ensina, ela ajuda, ela multiplica o que ela conquistou, ela vive para impactar todos ao seu redor positivamente. Isso cria vínculos reais e traz um senso de missão muito profundo. O cuidado aqui é manter o equilíbrio, saber se doar sem se esvaziar. Essa pessoa pode até colaborar com os outros, ensinar, passar seu conhecimento adiante, mas não pode esquecer de si próprio. É importante. Esse nível aqui, quem chegou, porra, eu chamo de liberdade com significado, porque tudo se encaixa. O tempo, o corpo, a alma, as relações, o trabalho. A conta bancária, no final das contas, passa a ser um detalhe. A riqueza verdadeira é viver com coerência, com leveza, com paz. O caminho agora é simplesmente continuar com humildade, com verdade, com presença, lembrando sempre de fazer aquelas pausinhas, recalibrar, olhar para trás de onde veio, para se manter aqui sendo uma pessoa legal consigo próprio e com todo mundo ao redor. Mas me conta em qual desses 13 níveis você se enxerga hoje, porque pode ser mais de um, tá? Escreve aqui nos comentários que eu vou ler e responder o máximo possível. E se esse vídeo te ajudou a pensar de um jeito novo, compartilha com alguém. Onde que eu me enxergo nessa lista? Eu, Cezita, eu já tive em vários desses níveis ao longo da vida. Hoje eu sinto que eu tô entre o 10 e o 11, eu sou muito grato por isso. Eu
realmente faço essas reflexões de tempos em tempo para não viajar na maionese, né? Não deixar o ego inflar. E uma vida mais simples, com autonomia e um propósito claro. E esse meu propósito de simplificar a minha vida, de não me apegar aos símbolos de status, para ter mais autonomia e tendo um propósito claro, me ajudou demais, mas isso não me faz melhor do que você. Como todo mundo, eu ainda tô no caminho e sempre vou estar. Às vezes a maior riqueza que a gente conquista é poder viver no nosso próprio ritmo, com propósito, em paz. Se você quer entender melhor onde investir sua reserva de emergência, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, que eu comparei Tesouro Direto e CDB. Qual que é o melhor investimento desse ano? Tá tudo nesse botão aqui em cima, é só clicar e ver. Eu sempre abro conta em vários bancos, várias corretoras para testar. Nessa vez eu abri da Rico, que é uma das corretoras de investimento mais famosas atualmente. Mostrei se é seguro, como é que faz para investir, se eu recomendo ou não. Clica aí. Como eu sei que você não esqueceu do like, agora clica nessa bolinha, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.